Olá você, meu amigo, olá você, minha amiga. Estamos chegando para o nosso encontro diário. Eu sou o Aguinaldo, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. Hoje é 6 de junho. Dois fatos que podemos comemorar nessa data de 6 de junho. Um deles é no campo da saúde, onde celebra-se o Dia Nacional do Teste do Pezinho, instituído para conscientizar sobre a importância de diagnosticar doenças em recém-nascidos. E o outro fato é um marco histórico, a data que marca o início do dia D em 1944, quando ocorreu o desembarque das forças aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, alguns fatos que marcam esse final de semana, nós temos na região a cidade de Ipanema, realizando aí a sua tradicional festa da cidade, a festa do queijo, né? E na terceira noite, a cidade protagonizou mais um feito histórico, batendo o próprio recorde com o maior frango com quiabo do país, com seu impressionante 339 quilos, quase 100 quilos a mais do que no ano passado. No campo nacional, nós temos aí um projeto de lei de número 1995/2022, que está em análise na Câmara dos Deputados, propondo aí uma mudança na forma como as placas dos veículos são utilizadas. O texto prevê que a placa passe a pertencer ao proprietário e não mais ao seu veículo. Assim, quando a pessoa vender o seu carro, ele poderá retirar a placa e utilizar em outro veículo registrado em seu nome. Apesar da repercussão do projeto, ele ainda está apenas em tramitação e precisa passar por várias etapas. Por enquanto, continua valendo, então, do jeito que está no Código de Trânsito Brasileiro. E nós estamos aí há pouco mais de uma semana do maior evento mundial do esporte, que é a Copa do Mundo, esse ano em três países. E a importância da engenharia para a realização da Copa do Mundo de seleções é muito grande. Bom, a engenharia civil, nós sabemos que ela é o pilar para a realização de uma Copa do Mundo, sendo ela a responsável por toda a infraestrutura macroeconômica, logística e esportiva necessária para acolher milhões de torcedores e também de delegações. A construção e a modernização dos estádios passa muito pelas engenharias. Arena multiuso, como a criação de estrutura com coberturas retráteis e gramados móveis, sustentabilidade, com projetos focados em certificações verdes, reuso de água e também com energia solar. A engenharia estrutural, com uso de coberturas tensionadas e balanços gigantescos para garantir uma melhor visibilidade sem os pontos cegos que acontece em muitos estádios. Já na questão da mobilidade urbana e transporte, nós temos aí a malha ferroviária e também o metrô, com a expansão de linhas para conectar aeroportos, hotéis e também estádios. BRTs, que hoje é muito comum nas grandes cidades, e corredores de ônibus. Temos aí criação de faixas exclusivas para o fluxo rápido de torcedores, aeroportos e também rodoviárias para receber os torcedores de outros países, com ampliação de terminais de passageiros e também duplicação de estradas intermunicipais. Bom, a infraestrutura hoteleira e saneamento básico também é uma coisa que não pode ser esquecida. Com a capacidade hoteleira, vem aí a construção rápida de redes de hotéis e também vilas de acomodações. Já o saneamento básico, juntamente com rede de esgotos, drenagem pluvial e água tratada redimensionadas para o pico dos turistas. Uma outra questão que não podemos deixar de lado é a questão das redes elétricas, né, com subestações exclusivas para evitar apagões durante as transmissões globais de TV. O legado pós-Copa também fica em muitos países, com planejamento urbano, como a parte onde você vai evitar os chamados elefante brancos, com projetos modulares onde arquibancadas inteiras elas poderão ser reduzidas após o torneio. Isso aconteceu, por exemplo, na Copa de 2014 com o estádio do Corinthians. Existia uma arquibancada atrás de um dos gols
que parte dela acabou sendo removida. A reurbanização com a revitalização de áreas portuárias centrais ou periféricas degradadas na cidade-sede. Uso comunitário tem também a conversão de centros de treinamentos em espaços públicos de lazer e saúde. Uma das Copas mais caras da história, que foi a Copa do Catar em 2022, é o exemplo perfeito para analisar esses três fatores, pois foi a Copa do Mundo mais cara de toda a história, né? E um verdadeiro laboratório de engenheiros de extremo deserto. Vamos detalhar então alguns pontos desta construção, né, para que houvesse a Copa do Mundo no Catar. Como o país utilizou seu orçamento, superou barreiras climáticas e também inovou no uso de vários materiais. Orçamento investido foi aí cerca de 220 bilhões de dólares. O investimento total estimado foi de aproximadamente esse, de 220 bilhões de dólares. Para fins de comparação, a Copa do Mundo no Brasil em 2014, ela custou cerca de 15 bilhões de dólares. Então, é uma diferença muito grande 8 anos após. No entanto, a engenharia de custos do Catar dividiu esse valor de forma muito estratégica. Para você ter uma ideia, teve uma estrutura macro com cerca de 213,5 bilhões de dólares, e essa parte desse dinheiro não foi para o futebol, mas para transformar o país. Incluiu a criação do metrô de Doha, totalmente automatizado, e a expansão do aeroporto internacional de Ramá. Teve também a construção do zero de uma cidade inteligente no país. A infraestrutura esportiva custou cerca de 6 bilhões e meio de dólares, que foi focado estritamente, né, na construção de 7 novos estádios e também na modernização do Estádio Internacional Califa. O desafio dos engenheiros não foram poucos, mas teve muito desafio, principalmente na engenharia geotécnica e também a térmica. Construção de mega estrutura no deserto acabou impondo barreiras severas que exigiram soluções inéditas, como, por exemplo, o desafio térmico. Com temperaturas que passam dos 40 graus Celsius no verão, o engenheiro Saudi Ghani ele projetou um sistema mecânico de resfriamento direcionado. Então, o ar frio ele era injetado logo abaixo dos assentos e na borda do campo, criando assim uma bolha de microclima de 26 graus Celsius, consumindo aí algo em torno de 40% menos energia do que a refrigeração central tradicional, que é muito comum em vários lugares. O terreno também passou por várias transformações, como o caso de escavações. O solo costeiro do Catar, ele possui alto nível freático, né, e alta salinidade. As fundações exigiram então concreto de alto desempenho com aditivos impermeabilizantes agressivos para evitar que a água salgada corroesse as armaduras de aço das bases dos estádios. E também, uma coisa que eles tiveram que conviver e estudar muito é na questão das tempestades de areia. O acúmulo de poeira nos painéis solares que alimentavam o sistema reduzia assim a eficiência energética. Então, a engenharia contornou o problema com sistemas automatizados de limpeza a seco e inclinações aerodinâmicas nas coberturas para desviar os ventos fortes. Então, percebemos aí que a engenharia ela teve uma grande importância na Copa do Mundo do Catar em 2022. Com relação à tecnologia de materiais inovadoras, a engenharia de materiais foi a chave para o sucesso e para o plano de sustentabilidade do torneio. O aço reciclado e containers. Aí, para se ter uma ideia, nós tivemos aí vários aços que foram reciclados e também o uso de container. O primeiro estádio 100% desmontável da história das Copas foi feito aí com 974 containers de transporte marítimo reciclados e uma estrutura de aço modular. Então, o projeto eliminou a necessidade de concreto nas arquibancadas internas, reduzindo drasticamente a pegada de carbono e também o desperdício de água. Então, nós vivemos aí um período de Copa do Mundo e nós vamos buscar depois os custos, né?
e também toda a engenharia que foi usada para a Copa do Mundo que inicia na próxima semana. São 3 estádios e certamente tiveram que ter muito planejamento para que pudesse fazer toda uma realização e que haverá um grande sucesso certamente. Então, tá aí para você. Vivemos nesse período de Copa do Mundo e nós aqui falando da importância da engenharia para a realização da Copa do Mundo de Seleções. Aguinaldo Alves, de Manhuaçu.